A base de toda teoria, de toda engenharia da eletricidade é o conceito, é o fenômeno carga elétrica. Robert Andrew Millikan. Durante todo esse tempo, olha só, ninguém ainda tinha quantificado qual que era a carga de um elétron. As pessoas conseguiam calcular a carga, mas até então, qual que era a carga de um próton, qual que era a carga de um elétron, não sabia. E aí esse cara, ele fez um experimento da gota de óleo. Ele conseguiu quantificar a carga do elétron. Olha só como ele foi preciso, cara. Ninguém nunca nem viu um elétron. E ele conseguiu fazer isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao quadro Sala de Aula Conteúdos, o espaço onde nós discutimos instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa lucrar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. Neste episódio, nós vamos aprender um pouco sobre a história da engenharia elétrica, das instalações elétricas, grandezas, e também quem foi ali os pioneiros que começaram a descobrir sobre corrente elétrica, sobre tensão, potência, essas equações básicas. Então hoje o quadro é mais voltado para esse assunto, certo? Então vamos lá, vamos estudar. Bom, então antes de qualquer coisa, nós vamos falar sobre sistemas e as unidades de medida. Por que isso é importante? Imagina se cada um de nós adotasse uma unidade diferente. Eu vou medir uma distância, eu vou falar de quilômetro, enquanto o João vai falar de metro, enquanto a Cecília vai falar de centímetro. Então, foi necessário adotar uma linguagem padrão para todo mundo falar na mesma língua. O órgão responsável por isso é o Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, e ele foi adotado pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1960. Então, existe uma linguagem padrão, e essa linguagem ela deve ser respeitada e adotada por todos nós. Eu vou deixar aqui na tela, por exemplo, comprimento é sempre medido em metro, massa em quilograma, tempo é sempre medido em segundos e por aí vai. Além disso, outra organização importante que a gente pode ter é a dos prefixos na base de 10. Também é um sistema internacional de unidades que é necessário, inclusive, porque quando a gente está falando de grandezas físicas, você pode encontrar todo tipo de potência diferente. Esses prefixos na base 10 também são extremamente adotados, é preciso conhecê-los e é preciso saber escrevê-los corretamente. Eu já peguei, por exemplo, muito relatórios e projetos onde as pessoas, por exemplo, colocavam, ia escrever 10K, colocava o K maiúsculo, e não é assim que faz. Se você quer escrever, por exemplo, 2000, né, ou 2K, você tem que colocar o K minúsculo. Então, existem também tabelas que normatizam isso, então é importante a gente ficar atento quanto a isso. A base de toda teoria, de toda engenharia da eletricidade é o conceito, é o fenômeno carga elétrica. Daí que começa a surgir todas as teorias, todos os fenômenos. Como é que tudo isso começou? Como é que isso começou a ser estudado? Basicamente, tudo começou na Grécia Antiga, lá por volta dos anos 300 e 400 a.C., quando as pessoas começaram a perceber que quando as pessoas atritavam um pedaço de âmbar na pele de um animal e aproximava de objetos no chão, por exemplo, sofria um fenômeno. Aquele âmbar começava a atrair pequenas palhas ou então sementes de grama. E isso daí sempre as pessoas sabiam que isso acontecia, mas ninguém sabia explicar por quê. E assim perdurou aí durante muito tempo. E um fato também legal é que mais ou menos ali por volta de 1600, um médico que chamava William Gilbert, médico, ele percebeu que outros materiais, por exemplo, vidro, lã, seda, quando eles eram atritados, eles também se comportavam como o âmbar. É uma palavra grega que significa elétron. Logo, Gilbert dizia que esses outros materiais, quando eles eram atritados e se comportava como um
o âmbar, eles estavam eletrizados. É daí que surgiu a palavra eletricidade. Então foi desse médico que percebeu esse fenômeno. Então batizou-se de carga elétrica a propriedade física da matéria responsável por esse fenômeno de atração e repulsão de prótons e elétrons. E ela pode ser, no caso a carga, ela pode ser positiva ou negativa. No caso dos prótons, eles são positivos, e no caso dos elétrons, eles são negativos. Todo mundo sabe que sinais iguais se repelem e sinais opostos se atraem. Além disso, essa carga elétrica ela pode ser quantificada, ela pode ser mensurada, ou seja, se essa força de atração, essa interação entre eles, ela é muito intensa ou pouco intensa. Por exemplo, é claro que quanto mais próximo elas estão, mais interação vai ter. Mas pode ser que, dependendo da intensidade da carga, nem tanto. Entendeu? Não é só pelo fato de estar perto, pelo fato da distância, né? Ela vai ser fraca ou mais alta. Bom, então foi a partir de um físico francês chamado Charles-Augustin Coulomb. Ele nasceu em 1736 e faleceu em 1806. Ele nasceu numa cidadezinha do interior da França chamada Angoulême. Essa cidadezinha, se eu não me engano, até hoje ela deve ter pouco mais de 40 mil habitantes, mais ou menos assim. E o que esse físico fez de tão interessante e genial para ser homenageado como a unidade de medida da carga? Ele realizou um experimento conhecido como experimento da balança de torção. E eu vou mostrar para vocês uma animação que explica bem o que fez ele se tornar um grande gênio da física elétrica. Para estabelecer a lei de interação entre cargas elétricas, o cientista francês Charles-Augustin de Coulomb usou uma balança de torção. Nela havia uma barra isolante homogênea com duas esferas nas suas extremidades. As duas esferas tinham o mesmo peso e inicialmente estavam eletricamente neutras. A barra era suspensa por um fio de prata, cuja torção podia ser avaliada por um mostrador na parte superior da balança. Em seu experimento, Coulomb introduziu uma esfera eletrizada na balança e fez com que ela tocasse a esfera neutra, que se eletrizou com carga de mesmo sinal. Houve então repulsão e as esferas se separaram. A torção do fio de suspensão podia ser medida no mostrador. O ângulo de torção era proporcional à intensidade da força elétrica. Variando as cargas e medindo as distâncias entre elas, Coulomb estabeleceu a lei do inverso do quadrado da distância. Ele concluiu que a intensidade da força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Bom, então, como vocês viram no vídeo, através desse experimento que Coulomb fez, ele conseguiu medir a força elétrica. Ele definiu força elétrica através da interação entre as duas esferas quantizadas. Foi aí que ele chegou à conclusão que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância e proporcional ao produto da carga das esferas. Ou seja, essa foi a primeira fórmula, a primeira formulação que trazia carga. E é claro, se você fizer uma manipulação matemática ali, você pode quantificar a carga, isolando, né, na fórmula. Então foi através dessa lei, né, essa é a lei de Coulomb, que foi possível quantificar carga elétrica. E é por isso que carga é medida em Coulomb, porque ele foi o primeiro cara que desenvolveu isso. Tem também um outro cientista que é muito legal a gente falar sobre ele, que é ele é um físico norte-americano chamado Robert Andrew Millikan. Ele nasceu em 1868 e ele faleceu em 1953, norte-americano. Então, até então, olha só, detalhe importante, a lei de Coulomb, ela foi estabelecida no ano de 1783. Coulomb tinha 43 anos. E aí, durante todo esse tempo, olha só, ninguém ainda tinha quantificado qual que era a carga de um elétron. As pessoas conseguiam calcular a carga, né, através da lei de Coulomb, mas até então, qual que era a carga de um próton, qual que era a carga de um elétron, não sabia. E aí, esse norte-americano, Robert Millikan, ele fez um experimento genial, chamado de experimento
da gota de óleo. E através desse experimento, ele conseguiu quantificar a carga do elétron. Olha só como ele foi preciso, cara. Ninguém nunca nem viu um elétron. E ele conseguiu fazer isso. Então vamos ver aqui na animação para vocês entenderem como é que era esse experimento dele. Então ele tinha essa espécie de tambor e ele tinha dentro desse tambor a câmara superior, que é onde ele borrifava essas gotas de óleo, e a câmara inferior, que é onde tinha o campo elétrico. E ele observava o movimento da gota através do microscópio. Embora não esteja demonstrado aí, na parte superior ele tinha um canhão de raio-x onde ele eletrizava essas gotas de óleo negativamente. Então, ó, borrifou, nesse momento aqui, eletrizava essas gotas de óleo através de um canhão de raio-x. Quando a gota entrou aqui, o que vai acontecer com as gotas eletrizadas? Elas vão se sentir atraídas pela sua carga oposta e vai se movimentar nessa direção. Ó, então nesse momento ele ligou a fonte. Então, já que as gotas estão eletrizadas negativamente, elas vão se sentir atraídas pela parte superior. E aí elas vão subir. Então, quando ele ligava a fonte, ele conseguia perceber essa movimentação da gota. E qual que foi a sacada dele? Ele conseguiu deixar essa gota parada, ou seja, ele equilibrou a força gravitacional com a força elétrica. Porque assim, gente, naturalmente, quando a fonte estava desligada, as gotas elas desciam, né? E aí é só quando ele ligava a fonte que elas começavam a subir, por conta de que elas estavam carregadas. Então ele desligou a fonte, ligou a fonte. Esse cientista, ele fez esse experimento, ele começou a fazer, né, em 1909. Então, 1909, 1910, foi mais ou menos por aí. E em 1923 ele ganhou um prêmio Nobel de reconhecimento e tudo mais. Então, o que ele fazia? Ele eletrizava essas gotas de óleo negativamente e elas entravam naquele campo elétrico. Então, qual que foi a grande sacada de Millikan? Foi quando ele equilibrou a força elétrica com a força gravitacional. Então, através de algumas manipulações matemáticas, ele isolou a carga e conseguiu tirar várias amostras de carga. Então, pegava valores aleatórios. Vários. E ele percebeu uma coisa: todos os valores de carga que ele chegava era múltiplo de um valor pequeno, muito pequeno, ou seja, chegou num número mínimo e ele percebeu que todos os outros números que ele chegavam eram múltiplo desse valor mínimo. Então ele entendeu que esse valor mínimo só poderia ser a carga do elétron e que todos os outros valores de carga eram múltiplos inteiros desse número que ele chegou, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E foi a partir daí que foi possível quantificar a carga elementar, que é o menor valor de carga possível. Bom, então, tendo carga elétrica definido, a gente pode partir para o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica está totalmente relacionado com tensão elétrica. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma carga inserida em um campo elétrico, ela vai se movimentar por conta da diferença de potencial que existe dentro desse campo. Então, sempre que você tem corrente, você tem que ter tensão. Mas não é porque tem tensão que vai ter corrente. Pode ter, por exemplo, no experimento de Millikan, por exemplo, você tinha ali um campo elétrico que não tinha corrente, certo? Então, corrente está intimamente relacionado com tensão elétrica e ela nada mais é do que a movimentação de cargas. É o fluxo da carga elétrica por uma unidade de tempo. Então, corrente elétrica, ela é Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é igual a 1 ampere. Mas por quê que foi Ampère que foi homenageado? O que ele fez assim de tão importante? Bom, a história de André-Marie Ampère
ela começa a partir de outro cientista, na verdade, chamado Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted nasceu em 1777 e faleceu em 1851, e ele era um físico dinamarquês. O que esse cara descobriu? Ele deu início aos estudos do eletromagnetismo. Foi ele quem descobriu que existia um campo magnético quando em um fio passava uma corrente. Ele foi o cara que aproximou a bússola de um fio que estava passando uma corrente, e a bússola ela mudou de direção. Então quem que fez esse experimento a primeira vez foi o Ørsted, não foi o Ampère. Mas ele parou por aí. Quem que explicou, teorizou e formulou esse fenômeno foi o André Marrier. Então foi por isso que o Ampère foi homenageado, porque ele foi o cara que ele descreveu a corrente elétrica, gerava um campo magnético em volta, e ele formulou isso, ele descreveu isso matematicamente e fisicamente falando também. Além disso, outra contribuição muito grande que ele nos trouxe foi: ele não só descreveu a primeira teoria do eletromagnetismo, como ele também definiu corrente elétrica, e ele desenvolveu uma forma de medir corrente elétrica através do galvanômetro. Então ele foi o primeiro cara, desenvolveu esse aparelho. É claro que ele foi muito... depois, né, com o tempo, esse aparelho foi melhorado e tal, mas ele foi a primeira pessoa que mediu corrente. Esse instrumento, depois que ele foi melhorado, ficou conhecido como galvanômetro, mas foi o Ampère o primeiro cara que desenvolveu esse tipo de instrumento de medição. Então é por isso que ele foi homenageado. E corrente elétrica nada mais é do que 1 coulomb de carga por segundo. Nas próximas definições, que são de tensão e potência, nós vamos estar falando de energia. Energia nada mais é do que força vezes o deslocamento, que é trabalho. Então, tanto a tensão elétrica quanto a potência são formas de dizer a energia em relação a alguma coisa. Por exemplo, a tensão nada mais é do que a energia por carga, ou o trabalho realizado em uma carga. Então é 1 joule por 1 coulomb. Uma outra forma de definir tensão elétrica é dizer que ela é a diferença de potencial elétrico. É a diferença de potencial entre 2 pontos de um campo elétrico. Então, no caso de uma carga estática, por exemplo, ela vai gerar um campo elétrico em volta dela, e cada ponto desse campo vai ter uma medida diferente de potencial, de energia potencial elétrica. Quando você pega a energia potencial de um ponto menos a energia potencial do outro ponto, isso é tensão. Das formas de definição de tensão elétrica, uma delas diz que tensão é a diferença de potencial elétrico. O que seria isso exatamente? Se você tem uma carga pontual Q, essa carga naturalmente vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico, cada ponto desse campo, independente se tem uma carga inserida nesse campo ou não, cada ponto desse campo tem uma energia potencial elétrica. Assim como qualquer ponto da atmosfera, você tem energia potencial gravitacional. É o mesmo conceito, mas nesse caso aplicado a uma carga. E a minha energia potencial elétrica, ela pode ser definida da seguinte forma: uma constante eletrostática multiplicada
pelo valor da minha carga Q, dividido pela distância até a carga. Então, no meu ponto A aqui, eu vou ter uma energia potencial gravitacional, que está a uma distância dA da carga. E aqui, por exemplo, no meu ponto B, eu tenho uma outra energia potencial no meu campo. A diferença de energia potencial elétrica entre esses dois pontos é igual ao quê? A diferença de energia potencial entre o meu ponto A e o meu ponto B é tensão elétrica. Vale lembrar que quando a gente pensa em energia potencial, a gente também associa isso com a energia cinética e a conservação de energia, que é exatamente o que acontece com os elétrons. Se você inserir uma carga elétrica aqui nesse campo e ela está sujeita a várias diferenças de potencial, com certeza ela vai se movimentar da mesma forma que acontece se eu soltar esse pincel. Ele vai cair porque ele tem várias energias potenciais em diversos pontos. Quando eu solto ele está sujeito a essa força gravitacional que vai movimentar e vai transformar a energia potencial em energia cinética, vai gerar movimento e por aí vai. Então essa daqui, diferença de potencial elétrico, é uma forma de definir tensão elétrica. Uma outra forma de definir tensão elétrica é o seguinte. Bom, se você tem uma carga aqui, e ela está Q1, e ela está sujeita a uma força elétrica. E o que vai acontecer com ela? A minha carga ela vai se movimentar de um ponto para outro. Então aqui ela está no ponto A, e ela vai se movimentar para o meu ponto B. Se eu tenho força e eu tenho deslocamento, eu tenho trabalho. Então, a minha tensão elétrica, ela também está relacionada, e ela também pode ser definida, inclusive, por capacidade de realizar trabalho em uma unidade de carga, ou seja, Joule por Coulomb. Então, trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Por trabalho, a gente conhece que ele é também chamado de energia. Então, energia é igual a trabalho, que é igual a força vezes o deslocamento. No nosso caso, força elétrica. E por que eu estou falando tudo isso? Porque potência é a energia medida por uma unidade de tempo em relação ao tempo. Então, potência elétrica é igual a trabalho por uma unidade de tempo. Trabalho é medido em joule e o tempo, aqui no nosso caso, é medido em segundos. Então, a potência elétrica, ela nada mais é do que a energia por uma unidade de tempo. Essa é a definição mais básica de todas de potência elétrica. Então, para você entender o que é potência elétrica, você tem que entender o que é trabalho e, já explicando, sempre que você tem uma força e um deslocamento, você tem trabalho. E ela é uma medida escalar, ou seja, é um número. Não existe energia, que é igual a trabalho, não existe isso na natureza por si só. Isso é um número. Você multiplicou uma coisa pela outra, pronto, você tem trabalho. Isso é uma intensidade, isso vai te dizer características daquela situação. E a potência elétrica, ela nada mais é do que o trabalho por uma unidade de tempo. E isso daqui, em joule por segundo, nada mais é do que watts. Ou watt, dependendo de como é que fala na sua região. Então, das nossas aulas anteriores, a gente sabe que corrente vai ser igual ao deslocamento da carga por unidade de tempo. E a gente sabe que tensão é o trabalho sobre a carga. Então, através dessas definições, a gente, por uma manipulação matemática, a gente pode chegar na seguinte equação. Eu posso relacionar essas três da seguinte forma. Potência dividido. Se eu pegar essa forma da minha tensão e multiplicar minha tensão na carga, multiplicado pela corrente, o que eu tenho aqui? Potência, tensão e corrente. É através dessa manipulação matemática que a gente chega nessa expressão aqui, que a potência é igual a tensão vezes a corrente. É através dessa manipulação matemática.